Estamos em Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Sabemos pela aula passada que o apóstolo Paulo voltou a Jerusalém depois de 14 anos da sua conversão, e aqui ele vai falar a respeito do motivo dessa volta a Jerusalém. Versículo 2 do capítulo 2 diz: Subiu para onde? Para Jerusalém. Onde o apóstolo estava? Estava em Antioquia da Síria. Ele fala que subiu porque, como eu já disse, Jerusalém ficava numa região montanhosa, então, independentemente de onde o apóstolo Paulo estivesse, ele sempre iria dizer que subiu. Então, continuando. Subi em obediência a uma revelação. Que revelação foi essa? Foi a que consta de Atos 11, versículo 27 a 30. O que diz lá? Naqueles dias, que dias? Do ano em que Paulo estava ajudando Barnabé a organizar a igreja de Antioquia da Síria. Provavelmente 45 depois de Cristo. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio seria o governante romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então o que aconteceu? Paulo estava lá em Antioquia da Síria, organizando a igreja juntamente com Barnabé, e apareceu um profeta chamado Ágabo, que profetizou a respeito de uma grande fome que viria sobre o mundo. E essa fome, sem dúvida, afetaria os crentes que moravam na Judéia. Então a igreja de Antioquia da Síria juntou lá de suas posses e mandou uma quantia, uma ajuda financeira para os irmãos da Judéia. E quem levou essa ajuda? O Barnabé e o apóstolo Paulo. Por isso que eles voltaram a Jerusalém, para ajudar as igrejas lá da Judéia naquele período de necessidade. E continuando, quando eles foram para Jerusalém levando o socorro, a ajuda financeira, Paulo diz: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Veja só, Paulo aproveitou essa ida para levar ajuda e mostrou para os líderes em Jerusalém o evangelho que ele pregava aos não-judeus, aos que não eram judeus. Ele mostrou o conteúdo desse evangelho, mas ele mostrou em particular àqueles da igreja de Jerusalém que tinham maior influência, ou melhor, que pareciam de maior influência. Quem eram estes? Certamente os apóstolos. Aí você pergunta para mim: mas professor, não é certo que os apóstolos eram os de maior influência? Por que o texto coloca pareciam de maior influência? Porque, na verdade, a igreja de Jerusalém, ela não tinha na sua liderança só os apóstolos. Ela tinha também presbíteros. Se você der uma olhada lá em Atos capítulo 15, você vai ver que quando a igreja se reunia, a igreja de Jerusalém se reunia para decidir alguma coisa, reuniam-se os apóstolos e os presbíteros. Então havia presbíteros também. E esses presbíteros poderiam ser, na sua maioria, compostos de líderes judeus que outrora fizeram parte dos fariseus, por exemplo. Então eram homens judeus de influência, religiosamente falando, que também compunham a liderança da igreja de Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo entendia que os de maior influência continuavam sendo os outros apóstolos, e por isso ele pregou para eles e ainda explicou: para não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, para que o seu trabalho não naufragasse, para que o seu esforço não desse em nada, ele quis conquistar a confiança dos outros apóstolos, quis que os outros apóstolos concordassem com o seu ministério para que o seu ministério ganhasse mais força. Você entende? Porque tudo bem, o apóstolo Paulo foi comissionado por Cristo, recebeu o evangelho de Cristo, mas se ele não contasse com o apoio dos outros apóstolos, a sua tarefa seria mais difícil, isso é óbvio. Então, foi necessário ele ir ao encontro dos apóstolos, mostrar o seu evangelho e conseguir a concordância desses apóstolos, para que ninguém por aí dissesse: ah, ele prega algo diferente, ele prega outra coisa. Os apóstolos pregam uma coisa, ele prega outra. Então ele precisava desse apoio, e foi isso que ele fez. Ele aproveitou a viagem de ajuda às igrejas da Judéia para mostrar para os apóstolos lá de Jerusalém o que ele pregava
e conseguiu o apoio dele. Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo diz contudo, por quê? Porque seria de se esperar, segundo os perturbadores da Galácia, que Tito, não sendo judeu, uma vez que ele aceitou a Jesus Cristo e se tornou cristão, ele fosse circuncidado. Por que que os perturbadores da Galácia diziam isso? Porque, como eu já expliquei, aqueles perturbadores da Galácia, eles ensinavam que todo gentil, ou seja, todo não judeu que se tornava cristão, ele tinha que seguir as normas do judaísmo, as leis do judaísmo. E a principal dessas leis era a circuncisão, passar pela circuncisão. O que era a circuncisão, professor? A circuncisão, você vai ver sobre ela em Gênesis, capítulo 17, versículo 9 em diante. A circuncisão era um ritual feito pelo judeu que apontava para o pacto que Deus fez com Abraão. Essa circuncisão consistia no seguinte: retirar o prepúcio. O que é o prepúcio? É aquela pele que encobre a cabeça ou glande do órgão genital masculino. O sinal da circuncisão tinha que ser feito ali, porque esse pacto entre Deus e Abraão envolvia os descendentes de Abraão. Então, como o órgão genital masculino é o órgão reprodutor, aí está implícita a ideia de descendência daqueles que seriam gerados, dos que viriam depois. Então, a circuncisão é essa marca feita no órgão genital masculino e todo judeu tinha de passar por ela. O problema é que os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, muitos deles estavam dizendo que todo não judeu tinha também de fazer a circuncisão. Era isso que eles estavam cobrando. Tem de fazer a circuncisão. E não é só isso não. Tem de observar algumas coisas que a gente observa também. Ou seja, eles queriam que o não judeu se tornasse primeiramente um judeu para então ser aceito como cristão. Esse que era o problema. Professor, por que nós, cristãos, hoje não temos de fazer a circuncisão como faziam os judeus? Ou melhor, como fazem os judeus, porque até hoje eles fazem a circuncisão. Por que não? Porque nós entendemos que a circuncisão, no caso dos cristãos, daqueles que não eram judeus, não são judeus e se convertem ao cristianismo, ela não precisa mais ser observada, porque ela foi substituída pelo batismo. Onde é que está isso na Bíblia? Está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Eu vou ler aqui esses dois versículos na NVT, que é a nova versão transformadora. Olha o que diz. Colossenses 2, verso 11 e 12, na nova versão transformadora. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, agora explicando melhor ainda, hein? No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses capítulo 2, ele fala que os cristãos, eles foram circuncidados também, mas diferentemente do judeu, não por uma operação física, mas por uma operação espiritual. Nessa operação espiritual foi removido o domínio de sua natureza humana. O que ele quer dizer com isso? Como o batismo é o símbolo visível e externo de uma coisa invisível e interna, então o batismo ele simboliza que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ele simboliza isso. E aqui, na continuação do versículo, ele explica melhor. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, assim como a circuncisão era o símbolo do pacto entre Deus e Abraão no Antigo Testamento, o batismo passa a ser esse símbolo dessa aliança que nós temos com Deus. Todo cristão, a partir do Novo Testamento, ele não precisa mais circuncidar, não precisa como o judeu faz. Não. Por quê? Porque existe o batismo. Então, por isso que é um erro um
cristão não judeu se circuncidar. Ele não está querendo se tornar judeu, ele quer se tornar um cristão. Mas, infelizmente, muitos judeus que se convertiam ao cristianismo entendiam que o não judeu tinha primeiro de se tornar um judeu para aí sim ser considerado um cristão. Aí o apóstolo Paulo, por isso que ele fala aqui, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aqui vamos ver que os perturbadores da Galácia, eles provavelmente eram judeus também que se converteram e estavam lá na Galácia exigindo que os novos cristãos, aqueles que não eram judeus que estavam se convertendo, que eles seguissem as normas do judaísmo. Como é que a gente sabe disso? Vamos ver aqui alguns textos de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 7, 10, 28 e 29. Diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o que o apóstolo Paulo está falando lá para os Gálatas. Que aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Não necessariamente os descendentes físicos de Abraão é que são filhos dele, mas aqueles que imitam a fé de Abraão. E ele continua: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E por que está debaixo de maldição? Porque ele diz aqui, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você quer ser salvo por obras, então você tem que guardar a lei toda. Não adianta guardar apenas uma parte dela. Não é simplesmente ser circuncidado ou fazer isso ou fazer aquilo. Não, é fazer tudo. Eis uma razão porque jamais poderíamos ser salvos pela guarda da lei, porque não conseguimos guardar a lei perfeitamente. Não conseguimos. Exigir a guarda da lei para ser salvo é uma loucura. Só Jesus Cristo poderia fazer isso, e foi justamente por isso que ele nos substituiu. Ele veio para poder, no nosso lugar, prestar uma obediência perfeita a Deus, e ele fez isso. Quem hoje insiste em guardar a lei para poder ser salvo, tem que lembrar disso. A obediência que Deus exige é uma obediência perfeita, e ninguém pode prestar essa obediência. Paulo continua: dessarte, ou seja, dessa maneira, não pode haver judeu nem grego. Isso aqui é uma indireta para os perturbadores da Galácia. Não pode haver esse negócio de judeu é uma coisa, não judeu é outra e tal. Não pode haver essa distinção, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todo mundo, seja judeu, seja grego, seja escravo, seja liberto, seja homem, seja mulher, todos obtêm a salvação por meio de Jesus Cristo. Não é por guarda de lei, não é por prestar obras a Deus, não é por isso. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui Paulo ele quebra a perna daquele judeu que fica insistindo em guardar a lei de Moisés, observar as leis do Antigo Testamento, se circuncidar para ser considerado cristão. Ele vai contra isso, porque ele fala: se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que crê. Como Abraão no passado foi um homem de fé, o cristão tem que ser também uma pessoa de fé. Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim: guardai dias, olha aqui o que Paulo está falando para os Gálatas, guardai dias e meses e tempos e anos. Aí eu pergunto para vocês, os judeus fazem isso? Fazem, eles guardam dias, meses, tempos e anos. Basta dar uma olhada em Levítico 23, versículo 5, versículo 16, 27 e 28, Levítico 25, versículo 4. Então, vejam só, por que Paulo está escrevendo isso? Porque os Gálatas, influenciados por aqueles perturbadores, estavam guardando dias, observando determinados dias, observando determinados meses, determinados tempos, determinados anos. Por quê? Porque eles estavam sendo ensinados que era preciso fazer isso para se salvar. Aí que o apóstolo diz no versículo 11: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que triste, né? Gálatas 5, versículo 1 a 6. Olha o que Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que,
se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Realmente, se você quer pegar um caminho de justificação pelas obras, então se esqueça de Cristo. Se esqueça, porque no caso aí ele não vai servir para nada. Se você acha que pode ser justificado guardando, observando leis, versículo 3, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se for seguir por esse caminho de observar a lei, então observe todas as leis. É isso que ele quer dizer. Versículo 4. Olha que palavra forte. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Se você quer obter salvação por meio das obras, então a graça não te serve para nada. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Ele quer te salvar pela graça, pela obra de Cristo na cruz. Se você não quer isso, então você caiu da graça. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém de quê? Provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que ele quer dizer aqui nesse final? Ele quer dizer o seguinte: essa discussão, se é circuncidado, se não é circuncidado, isso é irrelevante, isso não importa. O que importa é ter fé e ser uma fé que atue pelo amor. Como assim, professor? Porque às vezes a pessoa também ela diz que tem fé em Jesus, mas ela não demonstra que realmente acredita em Jesus pelas suas obras, não é? Ela fala, eu acredito em Jesus, mas não pratica coisas boas. Mas, professor, você não acabou de falar que nós somos salvos pela fé, não pelas obras? Por que alguém ia se preocupar em praticar coisas boas? Não, observe aqui como é que funciona a coisa. Quando eu falo que as obras não são importantes, é no sentido de serem úteis para a salvação. As obras não importam para a salvação, mas as obras, elas são importantes sim, porque elas demonstram se uma pessoa realmente foi salva. Como assim? Se uma pessoa foi salva, isso quer dizer o quê? Primeiro, que ela foi regenerada, que ela não é mais a mesma pessoa. Então, se ela foi regenerada, ela não vai agir como ela agia antes de se tornar um crente. Então, é natural que uma pessoa salva pela fé em Cristo, regenerada pelo Espírito Santo, é natural que ela produza boas obras. Não para ser salva, mas porque ela foi salva, porque ela foi regenerada. Outra coisa também que motiva o cristão a praticar obras, a gratidão pela salvação que ele recebeu de graça. O amor também, o amor pelo Cristo que o salvou. Então, as obras, onde é que elas entram na vida do cristão? Elas entram como fruto de uma vida regenerada, como fruto de uma vida grata, como fruto de uma vida que ama a Jesus. É aí que vão entrar as obras, não como um meio de justificação, não como meio de obtenção de salvação, não. As obras, elas fazem parte da nossa vida, mas elas fazem parte por outra razão, não para se obter salvação, mas justamente porque se foi salvo. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esses crentes lá de Jerusalém, esses judeus que se tornaram crentes, que exigiam que o não-judeu seguisse as leis do Antigo Testamento e observassem as normas do Antigo Testamento para se tornarem cristãos. Até lá!